Bem, boa noite a todos e a todas, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez, nessa nova edição do seminário Assuntos de Família, terceiro seminário, terceira edição, algumas pessoas novas. Quem está passando pela primeira vez desse seminário, levanta o braço, por gentileza. Parabéns, muito obrigado. Essa é uma ação do Conselho de Defesa Social, de voluntários do bairro que acreditam nesse empreendedorismo social, nessa capacidade do morador de trazer coisas novas para o seu bairro, de induzir processos novos. E se vocês estão aqui, porque vocês optaram por estar aqui, foi uma decisão, abdicaram de outros compromissos, escolheram realmente construir esse momento de aprendizagem, esse momento de reflexão. Uma sexta-feira, nós sabemos como o mundo nos atrai para outras questões. Vocês optaram, às vezes deixando pessoas das suas famílias, outros compromissos, e eu parabenizo demais vocês por isso. Parabenizo o Conselho de Defesa Social, adulto e juvenil. Estou vendo aqui jovens do Conselho Juvenil, jovens que participam dessa caminhada de paz, a todo o grupo do CCDS, a Ana Cláudia. Eu não vou citar o nome de todos porque eu vou ser injusto, mas vocês estão de parabéns. Eu aqui quero, em nome do coordenador estadual do movimento, Coronel William Alves Rocha, parabenizar a iniciativa do CCDS por promover a terceira edição do Seminário de Família. A cada ano trazendo palestrantes internacionais, como o Dr. Jorge, a doutora Luzia, temas relevantes, importantes para a cultura de paz. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Está muito alto? Tá? Porque eu estou falando alto, já está, parece que está muito alto para mim, tá bacana, hein? Ok. Pediram que eu falasse, conversasse com vocês um pouco sobre empreendedorismo, sobre cultura de paz, sobre atitude dos jovens. Mas eu sei que aqui, além de jovens, nós temos principalmente moradores, adultos, mães, avós até, pessoas que se preocupam com a questão da violência, que estão aqui discutindo isso porque estão sentindo na pele a dificuldade. Eu vim agora com a minha esposa, ela me deu essa carona para estar aqui. E aqui pertinho de vocês, o raio interceptou um trilho. O raio passou rapidamente pelo nosso carro e aqui quase nesse posto fez uma interceptação. E em outras situações como essa, houve troca de tiro. Sim ou não, pessoal? Recentemente, ali na abolição com Barão de Estúdio, houve uma ocorrência envolvendo 3 ou 4 meliantes que invadiram o banco, o Bradesco. Vocês conhecem o Bradesco ali perto, o Habib's. Isso durante o dia. E houve troca de tiro. E eu pergunto a vocês, nessa troca de tiro, esse inglês que esteve aqui agora há pouco, que veio de uma outra realidade, de um outro continente, que veio presenciar um ato comunitário, que veio prestigiar uma ação do CCDS, veio às vezes com sua família, pessoas que vêm visitar a nossa cidade, que vêm no momento de lazer, passam anos se preparando, e vem atravessando ali a abolição, às 4 horas da tarde, com a sua filha querida, com o seu filho querido, com a pessoa que mais ama. E essa bala, esse tiro perdido, atravessa destinos e mata a pessoa que você mais ama, fere a pessoa que você mais ama. Infelizmente, isso tem acontecido demais no mundo todo. Isso nos mostra o quanto nós estamos ligados. Querem ou não, nós estamos sempre ligados. Nós vivemos nessa teia, como eu falei aqui no ano passado, sempre repito, inescapável de interdependência. É por isso que esses assuntos são importantes para todos os moradores, para todos os segmentos sociais, para as instituições que compõem esse esforço de prevenção, de cultura de paz, de defesa social. E esse empreendedorismo que eu vou falar aqui para vocês, ele também nos interessa. Não só o empreendedorismo juvenil, mas o empreendedorismo ele interessa para cada ser humano. Interessa para um pai que tem que olhar para o seu filho de 0 a 6. A doutora Luzia estava falando de primeira infância. Eu tenho uma filha da primeira infância. Fui descobrir um pouco da primeira infância há pouco tempo. Que a primeira infância vai de 0 a 6, 7 anos. Tem todo um conjunto de... Ela não deveria ter feito aquilo. Se aquieta, menino, faça isso certo. Ela vai receber uma validação. Apenas uma vez essa criança vai ser validada, vai ser acarinhada psicologicamente. Então,
quando a gente fala de empreendedorismo, e eu acho bacana esse link do empreendedorismo com o tema da primeira infância, nós temos que perceber que esse empreendedorismo, empreender para a vida, ter atitude de vitória, acabar com esse conformismo de que tudo está errado, vai continuar errado, que a violência não pode ser mudada, que o mundo não tem mais jeito, que a minha família vai ser do mesmo jeito, que eu vou reproduzir as crenças que eu tenho recebido, que eu tenho na minha vida. Essa incapacidade de mudar, esse ato de estar congelado, achando que nada pode mudar, isso é algo que se estabelece na primeira infância, mas que pode ser mudado. E esse tema empreendedorismo tem tudo a ver com isso. Eu queria compartilhar com vocês aqui. Nós estamos numa escola com alguns professores. Eu estava lendo, professor, uma história na internet, achei interessante, para descontrair, começar de maneira mais descontraída, mas fala um pouco sobre isso, sobre atitude. Era uma vez um indivíduo chamado David. Certo dia, sua mãe foi acordá-lo porque ele estava atrasado para a escola. Ela insistiu várias vezes sem conseguir fazer com que ele se levantasse. Continuou insistindo até que ele começou a chorar, dizendo que não queria ir para a escola. O David argumentou que os professores não gostavam dele e os alunos sempre faziam piadas a seu respeito. Ela, a mãe de David, argumentou que apesar disso, ele teria que ir à escola. Então David finalmente sentou-se na sua cama e nervosamente perguntou: mamãe, por que eu tenho que ir para a escola mesmo? A sua mãe respondeu: meu filho, você tem que ir para a escola por duas simples razões. Primeiro, porque você já tem 35 anos. E segundo, porque você é o diretor da escola. Então isso quer dizer o seguinte: essa situação se repete na vida da gente. Nós temos muitos adultos que são imaturos e muitos jovens que são bem mais maduros do que alguns adultos. Nós temos no nosso movimento alguns conselheiros juvenis, jovens de 18, 19 anos, que assumem responsabilidades gigantes na sua vida. E nós temos tantos e tantos pais de família, mães de famílias com imaturidade tremenda, para ser um cuidador, como a doutora Luzia estava falando, para empreender na sua própria família, para orientar os seus filhos, para passar o que há de mais importante na aprendizagem, que é a questão do exemplo. O exemplo é o que há de mais valioso hoje em dia no ato de empreender, de falar para o jovem. Porque o que o mundo diz, o que as palestras normalmente dizem, que alguns cursos passam, não estão encantando mais a juventude. Muitos estão até desacreditados disso tudo. O jovem, ele tem outra forma de enxergar. Nós temos alguns jovens ali, no Conselho Juvenil ali atrás, estiveram comigo aí no momento passado, a gente conversou um pouco, e até desaconselhamos a ter esse modelo formal de palestra, quando você fala de empreendedorismo para o jovem, quando você vai tratar de algum assunto sobre violência para o jovem. Porque, se nós analisarmos, a nossa sociedade não tem dado exemplo. Nós não temos muitos exemplos para dar para o jovem. O mundo não tem dado muito exemplo, as instituições não têm dado tanto exemplo. Dizem que as palavras convencem, mas o exemplo que arrasta. Então, hoje, há uma questão do grupo muito forte que tem que ser vista. Os grupos, eles têm um poder muito forte nas nossas vidas, muito forte. E a mídia, toda a questão midiática, toda a cultura hoje está muito focada no individualismo, nessa inversão tremenda dos valores. Há uma questão muito forte de inversão dessa lógica do herói, de ser um vencedor para quê? Qual é a lógica de um herói hoje? Qual é o padrão, o perfil de um bom herói? Que cativa um jovem para fazer diferente na sua comunidade? Há essa inversão tremenda. E isso tem que ser visto, isso tem que ser colocado, isso tem que ser bem alinhado. Porque se nós quisermos realmente passar uma noção diferente para os jovens, nós temos que dar exemplos. E o adulto muitas vezes não dá exemplo. Muitas vezes as pessoas da própria comunidade, num fórum como esse, tão importante, tão emblemático, construído com tanta dificuldade, quantos pais não estão aqui acompanhando esses jovens que deveriam estar? O tema é empreendedorismo, fala-se de primeira infância, e por que os pais não estão acompanhando seus filhos? O jovem veio e o pai não está do lado. Quantos pais, de fato, não estão no presente com seus filhos? Há aquelas pessoas que vivem sempre no passado ou no futuro. No passado, pensando no passado, né? Sempre se lembrando de alguma coisa que já aconteceu.
ou se lamentando, ou então pensando no que vai acontecer, e nunca está no seu presente, que a gente chama de velocidade inicial. Eu tenho alguns amigos que às vezes chegam para a gente e comentam assim: olha, rapaz, eu olhei para o meu filho e meu filho está barbado, não cresceu demais, eu fiquei surpreso, está barbado meu filho, parece que foi ontem. Na verdade, o tempo passou no automático e ele não acompanhou muitas vezes o crescimento desse menino, e se surpreendeu num raro momento que ele de fato parou, olhou no olho do filho ou da filha, observou, olhou o jeito dele, o cabelo dele, o rosto dele, e percebeu que ele tinha envelhecido, estava com 16 anos. Então, esse ato de estar no automático é algo muito perigoso. Nós temos que estar muito atentos. Nós que devemos ser empreendedores da cultura de paz. Os nossos jovens estão muitas vezes abandonados no seu ato de passar da primeira para a segunda infância, de se desenvolver. Nós não vivemos mais o presente, ou nós estamos no passado, ou estamos olhando para o futuro. E esquecemos de construir o presente, o que há de mais importante para ele se tornar de fato alguém diferente, que é dar o nosso exemplo. O nosso exemplo de amor, de bondade, de caridade, de doação, de espiritualidade, que esse ABCDE que nós falamos aqui. Mas pessoal, eu quero contar outra história aqui para vocês, que também eu vi na internet, estou internauta, né? Internado de primeiro, que ele fala da questão de você optar por ter uma atitude diferente. Eu tenho feito alguns cursos com um amigo, o professor Paulo conhece, Paulo Vieira, e tenho aprendido muito com o Paulo Vieira sobre atitude, sobre positivismo, sobre crenças, sobre comunicar diferente para o mundo, sobre não ficar sempre achando que as coisas vão se perpetuar. Dizem que o pessimista é aquele que está sempre reclamando na direção do vento. O otimista está sempre esperando que o vento mude. E o realista é aquele que ajusta as velas, que ele tem capacidade de ajustar as velas, capacidade de fazer diferente. Nem ser aquele pessimista que não vê possibilidade de mudança, nem ser aquele otimista que não faz nada, que fica na inércia, sempre sonhando sem fazer, mas tem a capacidade de transformar a sua realidade. Uma antiga história dizia o seguinte: que 2 vendedores de sapatos foram enviados à África por 2 empresas para que eles pudessem vender suas mercadorias. Logo ao desembarcar, o primeiro vendedor viu que todos na África estavam descalços. Então ele passou um telegrama para o seu gerente. Disse assim: olha, meu gerente, eu estou voltando para o próximo navio, porque ninguém aqui usa sapatos. Dias depois, chegou um outro vendedor. O outro vendedor presenciou a mesma situação. Nas ruas, todas as pessoas andando descalços. Então esse vendedor, com uma atitude diferente, passou o seguinte telegrama para a sua firma: meu gerente, eu vou me estabelecer nesta nação. Temos ótimas perspectivas, não temos concorrência. Então, na verdade, a mesma situação foi vivida por 2 pessoas diferentes. Diz que um copo ele pode ser sempre visto como um copo meio cheio ou meio vazio. Então essa atitude, esse ato de empreender, de mudar a sua realidade, de pensar que é possível ajustar essas velas, não ficar sendo pessimista, um pessimista sempre olhando o lado ruim das coisas, sem capacidade de mudar, um otimista que vive sonhando com os pés fora do chão, mas alguém que de fato faz uma opção por mudar. E na questão da violência, na questão da cultura de paz, nós temos que fazer uma opção. Tem muitas pessoas que dizem que para que a violência possa ser de fato, não digo você acabar com a violência, mas você reduzir a violência em níveis toleráveis nos centros urbanos, nós temos que trabalhar com repressão. Nós temos que reforçar a repressão. Nós temos que contratar cada vez mais policiais. Nós temos que capacitar esses policiais. Temos que colocar esses policiais bem armados, porque o crime organizado está bem armado, então você tem que fazer contraponto a isso. Você tem que criar e construir presídios. E o presídio de segurança máxima, o Big Brother, em que o preso não tem a comunicação. Você tem que endurecer o sistema, os códigos, a questão penal. Você tem que reduzir a menoridade. Enfim, você quer reprimir, quer coibir, quer restringir. E essa é uma forma certamente vitoriosa para essas pessoas. E digo para vocês,
Todas as pesquisas mundiais dizem que só a repressão não tem dado conta do aumento da violência. Só a repressão não tem dado conta do aumento da violência. Por mais que países estejam gastando bilhões de dólares, esses bilhões de dólares não estão dando uma resposta compatível com os investimentos. Os maiores sucessos no mundo com relação à redução da violência são políticas públicas que aliam, que juntam, que incorporam repressão e prevenção. Prevenir, cuidar e tratar. Reprimir, cuidar, tratar, prevenir. Faz essa conjunção de esforços. E aí, na prevenção é bacana, porque se na repressão você precisa de um grande esforço para você reprimir o crime, você tem que ter de fato toda uma estrutura por trás da repressão: treinamento, compra de armamento, técnicas modernas, logística, estratégia, planos bem elaborados, sistema penal, sistema penitenciário, tudo isso. Mas na prevenção nós vivemos num mundo mágico. Na prevenção há um mundo mágico que você pode empreender, que você com pouco pode fazer muito. Mas capitão, como é que mundo mágico é esse? Como é que com pouco posso fazer muito? Se na repressão tantos bilhões são investidos e a gente não tem visto resposta, como é que eu posso, nesse mundo mágico da prevenção, ser um empreendedor, fazer diferença para o meu filho, fazer diferença para o meu vizinho, fazer diferença para a pessoa que eu mais amo? Linkando com a questão do exemplo que eu falei agora há pouco, e lembrando que as maiores transformações não são as transformações que acontecem fora da gente. Quais são as maiores transformações, pessoal? São aquelas transformações que acontecem dentro dos nossos próprios corações, sim ou não? As maiores transformações acontecem dentro dos nossos corações. É por isso que a Unesco diz que a violência e as guerras, na verdade, elas nascem nos corações dos homens. E os homens, no coração das mulheres, no coração das pessoas, que nós devemos erguer as verdadeiras colunas da paz. Isso é um princípio básico da ação do CCDS. Acreditar que através da prevenção você pode muito. Talvez você não possa medir o quanto você vai impactar. Você não pode medir, por exemplo, quantas pessoas foram beneficiadas na mudança de comportamento ao longo desse seminário. Quantos pais vão olhar diferente para o seu filho, quantas mães vão olhar diferente para a sua filha, vão assumir um novo comportamento, vão reforçar um comportamento positivo que aprenderam no seminário, quantos líderes vão se tornar mais ativos, quantas pessoas se tocaram nesse processo. Não tem como medir isso. Os ganhos são ganhos intangíveis, são ganhos que você não pode medir, mas você sabe que vai causar impacto. Infelizmente, na semana passada, nós tivemos um jovem que foi presidente de um conselho nosso aqui em Caucaia, que ele faleceu. Uma tragédia, uma coisa que ninguém estava esperando. Teve um problema fulminante e morreu em 20 dias. Esse jovem era de uma comunidade pobre de Caucaia. Nós temos um conselho em Caucaia, lá no Tabapuá. Quem conhece o Tabapuá? Tabapuá é uma comunidade em Caucaia como classe média, né? Diz até que é a aldeota de Caucaia, que é um conjunto bem estabelecido, pessoas da Marinha compraram as primeiras casas, ampliaram, construíram, todo urbanizado. Então é a aldeota de Caucaia, Tabapuá, né? Dizem que é a aldeota de Caucaia. Pois bem, temos um conselho de defesa social lá no Tabapuá. Esses moradores que criaram essa ação do Tabapuá logo perceberam: meus amigos, nós começamos a melhorar aqui o Tabapuá. Estamos com mais polícia, estamos com integração maior com a instituição policial, conseguimos alguns benefícios aqui de políticas públicas, mas olha, no entorno do Tabapuá nós temos diversas comunidades muito pobres. Pessoas que, não tendo nada lá, vão fazer o quê? Vão sair de lá e vão tentar roubar onde tem. Sim ou não, pessoal? Não é lógico isso? Se eu não tenho nada aqui, se eu estou com uma desigualdade tremenda, um abandono tremendo, é óbvio que aquela comunidade mais próxima, perto, passa a ser uma vítima em potencial. Então eles acordaram para isso e eles começaram a fazer uma série de ações de amparar essa comunidade do entorno. Reuniram os moradores, vamos criar uma estratégia, vamos começar a blindar, a proteger, a direcionar os nossos esforços para os jovens dessas famílias mais pobres, dos filhos dos traficantes, dos filhos das pessoas que já estão delinquindo. E aí nós estaremos sendo inteligentes e proativos.
Vamos tentar trazer esses jovens para a nossa ação de defesa social, de cultura de paz e tudo mais. E eles começaram a fazer, desenvolveram seminários nessas comunidades, passaram a dar palestras, levaram uma série de ações, fizeram grupos de esporte, projetos esportivos e deram vagas para essas famílias. E nessa ação do CCDS, nessa ação de ser inteligente, de atuar no seu entorno, de entender que todos nós estamos nessa teia que eu falei no início, nesse aparo de interdependência, a gente tem a ver com o destino de todo mundo. Eles encontraram um jovem chamado Wagner. O jovem que era um líder. Como é que era um líder? Porque você percebe que existe liderança rápida no jovem. Mas tem um menino brincando, tem aquele menino que direciona a brincadeira, não tem, sim ou não? Tem. Às vezes não é o maior, não é o mais forte, o menorzinho, ele está lá e nos conduzem. Ele conversa, ele convence, brinquedo, ele puxa o coleguinha. Liderança, é líder. E aquele menino, vivendo numa área crítica, numa área de crise, numa área em que o vizinho está preso, o outro vizinho está preso, o irmão está preso, o pai nunca conheceu, é líder, tem capacidade de convencimento, de influenciar, está lá cercado por dificuldade. Aquela liderança tem tudo para ser conduzida para o mal, sim ou não, pessoal? Então eles tiveram essa capacidade, esse empreendedorismo e, aquele líder, aquele rapaz é diferente. Ele é um menino que tem um comportamento diferente, que se mostra diferente. Vamos tentar trazê-lo, pegar esse empreendedorismo, essa capacidade que ele já tem, conduzi-lo para um bom caminho. E eles conseguiram, através de ações de esporte, um excelente gancho, trabalhar o esporte radical, trabalhar capoeira, alguma coisa que o jovem gosta, conseguiram trazer o Wagner para uma ação do CCDS. E começaram a negociar com a mãe: olha, essa ação, ele vai ter alimentação, ele vai ter isso, vai ter aquilo, mas a senhora tem que colocá-lo na escola, tem que estar fora da escola. Começaram a negociar com a mãe. E, para não me estender muito, esse menino ficou nesse projeto. Esse menino se mostrou realmente um líder. Na época eles criaram o Conselho Juvenil. Ele, pela liderança do próprio Wagner, ele se tornou vice-presidente, logo foi presidente do Conselho Juvenil, presidente do Conselho Juvenil lá do Tabapuá. Eles conseguiram um projeto da Fundação Bradesco, um projeto de inclusão digital. Ele fez um curso, se tornou monitor e passou a ajudar outros jovens, sendo monitor de informática e líder do Conselho Juvenil. E entrou na faculdade, se candidatou para o Conselho Tutelar, foi conselheiro tutelar lá do Tabapuá e ajudou tantas e tantas pessoas. Com a humildade dele, com um jeito simples de ser. Mas eu pergunto para vocês, ele infelizmente faleceu, foi uma tragédia. Como eu falei, uma coisa rápida que ninguém entendeu. Mas nos 26 anos que o Wagner viveu, dos 15 aos 26 anos, de vida mudada, de vida ressignificada, de um caminho diferente, usando a sua liderança, o seu potencial para tocar o coração de outros jovens, usando a sua expertise, tudo aquilo que a vida está dando, aprimorando os seus talentos para coisas boas. Vocês têm noção de como é que poderia ter sido a vida dele se não fosse assim? Ele poderia estar preso, ele poderia ter assassinado alguém. Quantas pessoas ele poderia ter influenciado negativamente? Então, veja que investimento maravilhoso. O investimento de um grupo que não investiu dinheiro, investiu valores. Não investiu valores, influência positiva, condução para um bom caminho, para um bom norte. Olha o retorno que essa comunidade teve. Quantas outras pessoas foram tocadas? Então é assim que funciona. Para que você possa trabalhar no empreendedorismo, você tem que lembrar sempre da dimensão do exemplo. De nada adianta falar de paz, falar de defesa social para o jovem, falar de comportamento bacana, se você não tem um comportamento bacana. Se você tem muito jovem que fala: olha, meu pai vive reclamando, que me viu fumando, me viu bebendo, todo final de semana ele bebe. Todo final de semana ele está em casa, toda hora minha mãe reclamando e ela está com cigarro na mão. Então isso não funciona, porque não bate, fica alguma coisa mal colocada. E
Uma coisa que eu particularmente acredito muito, queria compartilhar com vocês, já encerrando a minha participação, é a questão da blindagem que a gente pode colocar no coração desses jovens, no coração das pessoas que a gente ama. Se nós estamos dizendo que a repressão é importante, mas ela não resolve tudo. Se nós estamos dizendo que você pode sempre ressignificar as coisas que acontecem com a gente, que as coisas acontecem, você pode achar que é ruim, não vê solução, e o outro pode dar um novo direcionamento para aquele mesmo fato. Exemplo dos 2 vendedores. Você tem a opção de empreender. Aníbal, conquistador, dizia o seguinte: eu descobrirei um caminho, ou então eu vou criar um. É uma atitude, é uma forma de você encarar, de você enfrentar, de você querer de fato resolver. Nós estamos falando que a prevenção é mágica, que nós trabalhamos no coração das pessoas, e isso ecoa, isso reproduz, isso transforma. É um investimento que você não pode medir, mas sabe que ele funciona e que ele é verdadeiro. Se nós temos essa capacidade, se nós temos essa possibilidade de trabalhar o coração das pessoas, nós temos que fortalecer os nossos grupos. Nós temos que trabalhar cada vez mais esse fortalecimento das atitudes grupais, como essa que está sendo feita aqui. Existem muitos jovens que são engolidos por grupos. Jovens que vocês amam, pessoas da família de vocês, que vão ser engolidos, digeridos pelo grupo. Porque a nossa cultura grupal, ela nos influencia. Será que não, pessoal? Sim ou não? Nós somos seres sociais, nós somos seres grupais. Diz o seguinte: se você quer aprender a voar como uma águia, pare de conviver com o peru. Saia do terreiro do peru. Então, muito cuidado com a questão dos nossos grupos, das influências que esses jovens que nós amamos estão participando. E quem faz parte do Conselho Juvenil nada mais é do que um grupo de influência positiva que trabalha os valores. Eu quero compartilhar com você a questão da blindagem. Às vezes, você pode passar 4, 5 anos numa faculdade, 6 anos numa faculdade, com medicina, por exemplo, 5, 6 anos. Você pode fazer uma especialização, depois um mestrado, concluir um doutorado, fazer um pós-doutorado, ser um expert em determinada área da medicina, ser um cara que domina muito a neurociência, ser um excepcional cirurgião, ser um excelente professor. Mas nada vai adiantar todo esse conhecimento se o cidadão for desumano, se o cidadão for um mau caráter. Sim ou não, pessoal? Será que esses 6 anos de faculdade, 2 de especialização, 3 de mestrado, 4 de doutorado, necessariamente vão trabalhar o caráter dele? Sim ou não? Não. Provavelmente vai trabalhar a expertise dele, vai trabalhar o conhecimento que ele vai adquirir naquela área. Mas a blindagem, para ele de fato fazer diferença no mundo, ser um empreendedor no mundo, não vai ser um conhecimento formal. Esse conhecimento vai ser uma plataforma, mas ele vai precisar necessariamente de algo que está no coração. Então, mais uma vez, nós vamos voltar para o coração. Ora, capitão, se o garoto passou 20 anos e se formou um doutor, um pós-doutor, isso não garante que ele vai fazer diferença no mundo. Isso é apenas um instrumento. Se nós não trabalharmos no coração dos valores, ele pode ser um pilantra, pode ser um mau caráter, pode ser um cara que faz mal à sociedade. Então é lógico, é óbvio que nós temos que olhar para essa formação do coração. Eu digo para vocês, eu digo muito isso nas palestras que nós vamos para o CCDS, explicando o seguinte: se um jovem que está terminando um curso de sociologia, um curso de assistência social, de serviço social, assistência social, está no último semestre da faculdade de humanas, seja ela qual for. Aí o cara vai para uma excursão da sua faculdade, para um congresso lá em São Paulo, Rio de Janeiro, e lá ele senta lá na cadeira lá do ônibus, lá de turismo, e tem uma professora já da faculdade, uma convidada já com mais de 60 anos, e ele está bem acomodado, ele está bem sentado, está na sua zona de conforto, e aquela senhora fica lá naquele remeleixo em pé, perto dele, né? Em pé, ele sentado, fortão, né? Cara novo ainda, terminou faculdade de humanas, e esse cara durante um trajeto de 30 quilômetros, 40 quilômetros de ônibus, ele não percebeu que poderia ser educado, ser gentil,
e levantar para aquela senhora que tinha mais de 60 anos. Perto da universidade, nós temos muitos muros pichados. Nas próprias universidades, nós temos muitas cadeiras pichadas e quebradas. Nos banheiros das universidades de humanas, vocês sabem, já fiz humanas, muitas pessoas aqui falam, vocês sabem o que tem nos banheiros. Então vejam, só o formal, só o conhecimento formal não vai garantir cultura de paz. Um empreendedorismo diferente. Então, se você consegue, de alguma forma, entender essa questão subjetiva, a força desse subjetivo, você passa a ser muito forte com a prevenção. Você passa a ser um empreendedor em potencial. Se eu numa palestra, num momento, num diálogo, numa dinâmica com o jovem, eu consigo fazer com que ele incorpore esse sentimento, e em algum momento ele conversando, ele vendo meu exemplo, ele conversando comigo, eu chego no coração dele e ele começa a se incomodar. Puxa, naquele dia o Catão guiadista faz que, pô, cara, a mulher tem quase 70 anos, pô, tá ali em pé e tal, eu tô aqui sentado numa boa. Se a pessoa tem uma deficiência física, o que é que me custa ser gentil? Se ele incorporar esse sentimento, se ele incorporar essa prática que antes ele não incorporava, e se ele levantar e der lugar, nós estamos agregando um gesto, um ato, um comportamento que vai fazer diferença para a vida dele toda. Dá para enxergar isso, pessoal? Sim ou não? Vocês estão comigo? Veja bem, ele está 29 anos. Nunca esse camarada foi sensibilizado para sair da sua zona de conforto, levantar e dar lugar para a senhora mais velha, ou para o senhor mais velho, ou para o deficiente. Para ele, tem nada a ver. Nunca foi sensibilizado para isso. Se em algum momento, nas nossas ações interpessoais, nós conseguimos chegar no coração de um jovem desse, ou de uma pessoa dessa, no momento que ele levantar, ele está se redescobrindo, ele está nascendo de novo para aquele comportamento. Vocês acham? Nós temos hoje, a Guarda Municipal aqui, o companheiro da Guarda Municipal, vocês têm muitos problemas nos terminais, muitos problemas de idosos que são machucados nos terminais. Sim ou não, companheiro? Muitos. O ônibus chega lá, o grande circular e aquela fila enorme. Na hora que abre a porta, vale o quê, pessoal? A lei do mais? É a lei do mais forte que vale. Então o cara que é fortão, o cara que é bichãozão, ele passa por cima, meu amigo. Ele quer sentar na cadeirinha dele boa. E ele empurra, pode ser grávida, pode ser pessoa com deficiência, não interessa, ele quer chegar logo. É assim que funciona nos metrôs, em todo canto. Mas vejam como é bacana a prevenção, como é bacana esse empreendedorismo para a prevenção. Se esse mesmo camarada ele passou a vida inteira reproduzindo essa atitude, sendo grosseiro, sendo fortãozão, sendo bichãozão, querendo ser o primeiro em tudo, se esse cara mudar esse comportamento só uma vez, fizer isso com consciência, sem ninguém olhar, porque ele acordou, ele jamais vai empurrar o idoso no terminal. Sim ou não? Vocês entendem que ele vai fazer mais isso? Porque você mudou alguma programação dentro do coração dele. Mudou alguma coisa. Então passa a não fazer sentido. Olha, se eu levanto por consciência própria e dou meu lugar para alguém mais fraco do que eu, é óbvio que vai ser incoerente uma hora depois eu disputar as tapas uma vaga para essa mesma pessoa. Vocês estão entendendo, pessoal? Então você muda. Não precisou esses 10, 15, 20 anos de doutorado, de pós-doutorado. Isso é para o conteúdo, isso é para a plataforma de desenvolvimento, isso é para o conhecimento formal. Você agregou, blindou o coração dele com uma atitude, com um valor. Veja como é maravilhosa a questão dos valores, como isso é empreendedorismo para a paz. Da mesma forma, a gente sempre cita esses dois exemplos casados: escolas, patrimônio público. Se você coloca um equipamento novo, daqui a pouco está quebrado. Se você coloca um equipamento elétrico, daqui a pouco está quebrado. Não, porque é público. Então é público é de todo mundo. Então não vale. É tudo pichado, é tudo arranhado. Tem que ter muita fiscalização. Esse garoto que passou a vida toda não ligando porque é do outro, porque é público, né? Tudo bem. Mas se nós conseguirmos sensibilizar esse camarada também, para ele perceber, no momento que ele senta ali, aquele ambiente é o ambiente em que ele vive, que ele vai deixar a sua marca. É o locus, o local onde ele está existindo, e ele vai deixar a sua marca, até na limpeza, até na maneira como ele vai lidar com aquela situação. E se ele pegar aquele pedaço de papel,
se ele pegar um pedaço de papel debaixo da cadeira, se ele pegar um pano que está no seu bolso e limpar aquela sujeirazinha que tem ali no local onde ele coloca o seu livro, se nós formos capazes de agregar esse valor no coração desse estudante, seja universitário, seja um estudante de ensino médio ou até fundamental, esse garoto jamais, eu afirmo para vocês, jamais esse garoto vai quebrar o patrimônio desse estabelecimento, jamais esse garoto vai depreciar esse ambiente. Vocês acreditam em mim, sim ou não? Eu estou afirmando para vocês que ele jamais vai fazer isso, porque vai mudar a programação dele, ele vai ser uma pessoa diferente. É aquela coisa, eu aprendi com a minha mãe que quando a gente está chutando bombonzinho, né, eu não tenho o direito de jogar aquele ambiente, aquele bombonzinho no lixo, na rua. Coisa que eu aprendi desde pequenininho, né, que eu estou no centro. Ah, mas no centro não tem lixo, guarda e não joga. Ah, mas é só um papelzinho, são milhares de pessoas que passam ali, então todas pensam do mesmo jeito, fica do jeito que está, né? São milhares de pessoas pensando do mesmo jeito. Então quando ele incorpora esse valor, ele não muda. Então eu estou encerrando falando dessa blindagem pelo seguinte: nós temos força e capacidade de empreender para a paz. Nós temos muita força de fazer diferença no mundo, e essa diferença que a gente pode fazer pode ser uma diferença que vai salvar a nossa própria vida ou a vida de alguém que a gente ama. Então, ser empreendedor é acreditar, acima de tudo, nessa capacidade de conquistar através do exemplo. Eu quero encerrar com uma frase que eu achei muito bonitinha, que tem a ver com essa questão do coração que eu falei aqui, tem a ver com os valores, com as blindagens, com o subjetivo, com o intangível. Diz assim: se houver retidão no coração, haverá beleza no caráter. Se houver beleza no caráter, haverá harmonia no lar. Se houver harmonia no lar, haverá ordem na nação. E se houver ordem na nação, haverá paz no mundo. Nós podemos transformar o mundo a partir das nossas próprias atitudes. Obrigado.